Vender, vender e vender. Hoje é o dia que você vai aprender a vender ou aperfeiçoar ainda mais a habilidade, uma das habilidades mais poderosas do mundo dos negócios, da vida pessoal, profissional, que é a venda. E para falar sobre esse assunto hoje aqui no nosso podcast, no FalaCast, eu estou recebendo Nito Belli, Nito que é consultor de vendas, eleito por diversas vezes aí como um dos melhores vendedores do Brasil, trabalha na MetLife e veio aqui com a gente hoje no FalaCast para deixar insights valiosos para a gente sobre venda. E aí, Nito, tudo bem? Como é que tá, Anderson? Tudo certo? Seja bem-vindo aqui ao FalaCast. Obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E até que enfim, né, Até que conseguimos enfim, cara, essa agenda, né? Um homem é difícil. Dos dois, né? Os dois. Mas é um prazer estar aqui, espero que seja um bate-papo proveitoso, né? E principalmente para a galera que está nos assistindo hoje. Legal, Nito. Para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho da tua história de forma bem resumida. Como que você caiu nesse mundo de vendas? Hoje é um cara que tem muita competência para falar de vendas, por isso que está aqui no FalaCast, para compartilhar com a gente insights valiosos. Mas fala pra gente, como é que iniciou a vida do Nito no mundo das vendas? Anderson, eu vou te falar assim, que quando começou ao certo, assim, eu acho que todo mundo começa a perceber na adolescência, já que tem predisposição para algumas coisas, né? Legal. E pelo fato de eu sempre na adolescência ali ser uma pessoa que conseguia me relacionar com muitas pessoas, tinha sempre ciclos de amizade, e era um bom comunicador, eu me comunicava, né? Sempre orador, enfim, falava pelos amigos, turma, enfim, escola. Eu percebi que tinha essa predisposição, então ali no ensino médio, terminando o ensino médio, aquele negócio de fazer faculdade, qual faculdade fazer, e eu decidi não ter a faculdade como um propósito, né, a seguir, mas buscar a área de vendas, né, que era uma área que eu me identificava, principalmente por um histórico familiar de empresa. Então começou lá atrás, trabalhando como vendedor interno da empresa do meu pai, né, onde ali naquele momento eu comecei a me dedicar a esse estudo sobre as vendas, e fui aprimorando, depois passei a representante externo, peguei outras pastas para trabalhar, né? Tive Legal. experiência em outras empresas, e até que chegou o convite, né? Que foi um divisor de águas na minha vida, que eu falo, de trabalhar para uma multinacional americana, que vende hoje um dos produtos, segundo a literatura americana, um dos produtos mais difíceis de vender do mundo. Então eu vi ali não só uma oportunidade de crescimento profissional e financeiro, mas também uma oportunidade de me desenvolver e desenvolver essa habilidade em vendas, né? Sabendo de todo esse know-how que essas companhias têm de tradição, principalmente. Legal. O que você vende hoje, por exemplo? Hoje eu trabalho com consultoria de planejamento financeiro, onde o nosso foco dentro do mercado financeiro é trazer proteções financeiras, uma blindagem pessoal e patrimonial para as pessoas, para as empresas, famílias, né? Garantindo um bem-estar caso alguma coisa aconteça. Então, em miúdos, seria um seguro de vida. Mas com o trabalho da consultoria, as pessoas enxergam que vai muito além disso, né? Que foge desse mercado tradicional que o Brasil tem de seguro de vida. É difícil vender o seguro de vida, Nito? Olha, difícil é uma palavra forte, mas eu vou te dizer que é trabalhoso. É trabalhoso, porque quando tu atua no mercado que nem o Brasil, aí tu pode enxergar duas formas, né? Quando tu atua no mercado que nem o do Brasil, onde não é uma coisa muito, vamos dizer assim, bem vista, principalmente por causa das tradições dos bancos, da forma como é vendido pelos bancos, Claro. então tu tem algumas barreiras. Mas isso, ao mesmo tempo, por essa falta de explorar esse mercado, onde bons profissionais, né, consultores da área, com o seu trabalho, a sua especialização, conseguem ter boas aberturas também. Porque trazem uma visão diferente para o consumidor, né, sobre esse produto e o real benefício que ele pode trazer para as pessoas. Então, tem os dois lados. Os consultores que não vão bem vão dizer para ti que é muito difícil, né? As pessoas que não têm sucesso, mas as pessoas que conseguem almejar um sucesso, né, desenvolver um trabalho nesse mercado, vai dizer que é um trabalho que é bem trabalhoso, mas Legal. tem muito mercado, com certeza. E talvez seja por isso que você desenvolveu ainda mais essa habilidade tão poderosa que é as vendas. E você hoje trabalha na maior seguradora do planeta, que é a MetLife. Todo mundo deve conhecer a MetLife. Então o Nito já diversas vezes na MetLife foi premiado, recebeu inclusive viagens internacionais, premiações internacionais, por se destacar nesse mercado de vendas. E a MetLife a gente conhece, é público e notório que a MetLife investe muito no seu time, semanalmente ali com treinamentos de venda. Sim. Tudo que você lê aí em Armas da Persuasão, livros de influência, de persuasão, isso é base da MetLife, que é uma empresa centenária, né, Nito? Exatamente, uma empresa de mais de 150 anos, então muito do que a gente aprende
de técnicas, desenvolvimento, relacionamento com pessoas, com certeza está nessas matrizes, né, dessas seguradoras centenárias, por conta de ser um produto que é um produto realmente de despertar, que a gente fala. Onde tu desperta o cliente, conscientiza ele sobre a importância disso. Então, com certeza, muito do que eu entendo e sei hoje sobre vendas, que eu acho que é pouco ainda, tem muito caminho pela frente para aprender, mas com certeza a MetLife me deu uma base muito significativa, muito importante para isso. Ao longo, aparentemente, o Nito é um cara jovem, mas tem muita experiência. Desde os 17 anos trabalha com venda. O pai do Nito é um vendedor aqui da região sul do Brasil. Mas, Nito, o que você acredita que um ser humano precisa para se tornar um vendedor bom? Um bom vendedor. Essa é uma coisa que a gente escuta bastante até no nosso dia a dia, né? Uns falam, vender é dom, outros falam que não, vender não é um dom, vender dá para aprender. Eu sou eu sou um defensor de um pouco dos dois, vou te falar assim. Não dá para gourmetizar, né, a venda, né? Exato. Eu sou o defensor de um pouco dos dois, assim. Eu acho que algumas coisas a pessoa tem que ter, entendeu? Por exemplo, a pessoa tem que gostar de conversar com pessoas, né? É Então, importante. aquela pessoa que é muito introspectiva, que não gosta de se relacionar, dificilmente ela vai conseguir desenvolver esse lado das vendas, né? Então, ela tem que se expor, vamos dizer assim, se expor para o network, se expor para o social. Ela tem que ser uma pessoa disposta a isso, porque a técnica tu aprende. A técnica tu aprende. O que fazer quando eu estou exposto, você aprende. Agora, essa vontade, esse querer, esse perfil de ser uma pessoa que está disposta a ir para reuniões, a encontrar pessoas todo dia, fazer 5, 6, 7 reuniões todos os dias, com pessoas diferentes, com perfis diferentes, aí isso eu acho que tem que vir da pessoa. Uma pessoa tímida, você acredita que pode se tornar um bom vendedor? Se ela é uma pessoa disposta, que nem eu falei, a se expor, sim. Legal. Sim, pode, claro. É o que eu sempre falo, a técnica a gente aprende. Bacana. O que tu não tem como aprender é mudar essa tua personalidade. Isso é difícil, é um trabalho, porque você vai encontrar uma pessoa ali de 30 anos, vamos dizer, que a vida inteira foi acostumada a ser aquela pessoa quieta, retraída no canto dela, e que ela não quer aquilo. E tem a pessoa que quer se expor, mas não sabe como. Aí entra o Anderson, né? Que ajuda as pessoas a fazer isso. E a técnica a gente ensina, né? Eu acredito muito nisso. Acredito que a técnica, ela existe principalmente para a gente adequar ela à realidade da pessoa. Vamos imaginar o seguinte, Nito, a pessoa que está assistindo a gente, um cara que sabe quanto que venda é importante, que é importante vender, só que ele é muito fraco nas vendas, ele se considera uma pessoa fraco nas vendas. E hoje ele quer despertar esse dom. Por onde que você indicaria, com a tua experiência que você tem até aqui, o que você indicaria para essa pessoa para estudar, para se especializar, além de gostar de pessoas, que você já falou, por onde que ela daria o pontapé inicial para começar a aprender e ser um bom vendedor? Mas uma pessoa que está no meio das vendas ou não? Uma pessoa que não está no meio das vendas. Eu acho que um bom lugar para você ter experiência com vendas é o varejo. Eu acho muito interessante o varejo. Porque o varejo de balcão, vamos dizer assim, ele traz algumas experiências que são muito importantes. Primeiro, o varejo de loja, vamos dar um exemplo, é uma loja de roupa. Você quer começar no meio das vendas, você quer ser um vendedor de uma loja de roupa. Quando você é um vendedor de loja de roupa, você lida com algumas situações. A primeira delas, você espera o teu cliente entrar hoje, muito. Né? Você tem a questão de ter a porta aberta, você espera ele entrar, teoricamente. Né? A gente sabe que tem muita estratégia para trazer esse cliente para dentro da loja hoje. Mas, na teoria, você vai ter que esperar o cara passar pela porta. Então, se não passar ninguém no dia, você tem psicológico para aguentar isso. Então, o varejo te ensina isso. Legal. Te ensina a lidar com dias bons e dias ruins. Né? E sem contar que ali você vai conhecer públicos de diversos meios, diversas regiões diferentes. Né? Principalmente quando você mora numa região turística que nem a nossa. Você vai conhecer gente de tudo que é lado. Você vai entender o perfil comprador de cada pessoa. Entendeu? Então eu vejo o varejo uma boa porta de entrada para a experiência de vendas, né? Eu sempre defendo isso. E por onde começar a entender e estudar, eu acho que uma grande vantagem que a gente tem hoje, isso é falado, né, por todos, assim, é o fato de você ter conteúdos de graça disponíveis na internet. Legal. É uma coisa que há 10 anos atrás não tinha tanto, mas já tinha bastante quando eu comecei a estudar sobre isso. Mas hoje o que tem disponível, assim, é realmente algo muito, muito incrível. E esse ponto que hoje a gente vê muito, que é o CEO da empresa se expondo na rede social, contando a experiência dele de vida,
E todos eles contam a mesma história. Lá no início eu era o melhor vendedor da minha empresa. Eu que tinha que vender a minha empresa, vender meu produto, vender minha marca. Isso era uma coisa que não acontecia muito, esse marketing do CEO, né? Antigamente. Verdade, Hoje em dia acontece muito. Então esses caras, eles estão colocando a cara na frente da câmera. Legal. E estão contando muito da experiência deles. E eu acho que esse storytelling que eles fazem traz muita experiência, principalmente, e te traz um know-how que é um know-how fora da técnica. Ele é um know-how de resiliência, que é muito importante para o vendedor. O melhor vendedor é aquele, isso é batido já também, mas o melhor vendedor é aquele que mais sabe ouvir não. Né? Então, tu aprender a lidar com essa parte do não pro vendedor é a mais importante. Então, tu fazer esses estudos de caso desses caras que tem disponível hoje, é acessível, não custa nada, é um dos melhores meios para começar. E com o tempo, tu vai se identificando o ramo que tu quer atuar e tu vai buscando ferramentas, né? Consultorias, enfim, na área que tu pretende se especializar, que hoje tem, todas as áreas tem alguém para te ensinar sobre, né? Bacana. Enito, muita gente, a gente ouve aí, muitos gurus da internet falando que venda é 100% emocional. Você acredita nisso também? Não necessariamente. Não acredito que venda é 100% emocional. Acho que depende do produto que tu tá vendendo, muito. Isso é até uma coisa que eu experienciei, assim, quando eu comecei a estudar sobre vendas e para essa parte de curso, mentoria, eu via que tinha uma grande massa desses treinadores falando muito sobre isso. Vender emocional, tu vai tocar lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu chegava lá no produto que eu vendia um alimento para botar numa padaria, que era através de um distribuidor que vendia isso. Cara, como é que eu vou vender de uma forma emocional isso? Era muito difícil conectar aquilo que eu estava aprendendo sobre essa venda emocional com um produto de varejo lá na ponta, em que o consumidor final nem faz ideia de onde eu tô vindo, a indústria que está por trás disso. Então era muito difícil. Então eu acho que a venda ela pode ser racionalizada em alguns pontos, sim. Legal. E ela deve ser em alguns pontos. O desejo vai existir sempre, né? Mas não necessariamente é o desejo que vai fazer, por exemplo, num B2C, tu fechar um negócio. Né? Num B2B tu fechar um negócio, né? Não B2C, B2B, tu fechar um negócio. Muitas vezes é a racionalidade que tu cria nesse combo de produto que tu vende que vai fazer sentido pro compras. Qual o maior erro hoje dos vendedores que você percebe, Nito? O maior erro dos vendedores... Que um vendedor pode cometer? Eu acho que falar demais do produto é uma das coisas que mais me incomoda. Do produto ou do serviço? Do produto ou do serviço. Eu acho que Dá um exemplo clássico aí pra gente. A pessoa, o vendedor, não vou dizer vendedor ruim, porque eu não acho que é essa a palavra. O vendedor não treinado ou sem experiência, vamos dizer assim, ele quer falar muito sobre ele ou sobre o produto dele. Entendi. E ele não busca um benefício, ele busca muito característica. Então, esse limbo ali que existe entre característica e benefício, essa ponte, é o que as pessoas não conseguem conectar. Ela acha que trazer essa quantidade de informações de característica vai fazer com que o cliente se apaixone pelo teu produto, quando na verdade não é assim, né? Então, como é que uma atendente de loja ou que, sei lá, vende produtos para limpeza, para casa, né? Chega lá uma pessoa, quer fazer uma compra na loja, como é que ela vai vender os produtos que ela tem ali? Falando características, não é a característica, é a satisfação de ter uma casa limpa. Essas coisas, que são coisas que a gente ouve falar muito na internet. E a ponte tá principalmente, como é que eu crio como é que eu conecto a característica naquele benefício? É o storytelling. É a história que eu vou contar ali no meio. Legal. É a história, é a realidade da pessoa, junto com a minha realidade de experiência, junto com a experiência de alguém que ficou feliz com aquele resultado. Essa é a ponte. E é ali que está o magnetismo da técnica para venda. Como é que eu aplico técnica no produto? Então, esse é o ponto hoje que eu tento trabalhar muito nas minhas consultorias. Né? Na parte de consultoria de vendas. É isso que eu tento trazer para as pessoas. Muitas pessoas já passaram por todos os treinamentos, 1 milhão de coisas, mas quando chegam, passa aquela imersão de final de semana de 2 dias, conteúdo na veia, assim, técnica em cima de motivação. Two options, one choice, não sei o que. Aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui. Chega na segunda-feira, o cara vende capinha de celular. Puta merda, e agora? Como é que eu... Desculpa a palavra. Mas como é que eu aplico isso agora? Na capinha do celular. Como é que eu aplico isso numa revisão de carros que eu vendo? Tem uma mecânica que eu vendo. Como é que eu aplico isso?
Então é essa ponte que é o essencial hoje criar. Que eu vejo que hoje os treinadores, né, os mentores nesse segmento, eles estão se atentando a isso, que ficou um espaço, um vácuo ali entre a técnica e a aplicabilidade, né? Então é isso que eu vejo hoje que eles estão buscando trazer mais. Como é que eu crio essa ponte, né? E o storytelling é um dos principais canais que a gente tem aí para criar essa conexão, na minha visão. Maravilha. E você acha que a venda... Você acredita, assim como eu também, que a venda é uma ciência, né? Sim, Não existe uma receita de bolo, até porque se existisse, todo mundo aplicava aplicava e era milionário. e era bilionário, né? É. Venderia todos os dias, o tempo inteiro. Você acredita que quanto mais eu me coloco no campo de batalha para vender, mais eu aprendo? Com certeza. Vendas não está relacionada, ao meu ver, ao tempo, assim ao número de exposição. Acho que essa é uma grande sacada que as pessoas têm que ter. Não adianta nada eu estar 5 anos vendendo numa empresa, trabalhando numa empresa, e eu faço uma reunião por semana. O cara que entrou ontem, se ele fizer 7 reuniões por semana, em um ano ele, para mim, tem mais experiência que o cara de 5 anos. Porque ele se expôs mais. Ele conversou com mais pessoas, ele apresentou mais vezes, ele lapidou mais vezes a apresentação dele, entendeu? Legal. Então, explicando de uma forma bem simples. Se eu quero que a Thalita, por exemplo, que é a minha assistente comercial aqui, venda mais, ao invés de eu passar um treinamento para ela por semana, de ensinar ela a vender, eu jogo 5 leads todo dia ali para ela atender. Treina ela na sexta-feira e segunda-feira ela fala com a galera. Todos os dias, quanto mais gente ela falando, mais gente, mais ela vai aprender. Vai aperfeiçoando. Sim. E isso vai trazer aquilo que a gente falou antes, que é a resiliência para ela. Se a Thalia quer ser uma boa vendedora, ela precisa descobrir qual que é a taxa de conversão dela. Como é que ela descobre a taxa de conversão? A partir do momento que ela realizar a primeira venda. Ela vai consultar o histórico de vezes que ela falou com pessoas e ela bateu um número. Ela testa mais uma vez aquilo, bateu um número de novo. Descobriu a taxa de conversão, ela só tem que replicar. Essa não tem fórmula mágica. É uma ciência exata. Aprendeu aí, Thalita? Aprendeu. Ô, Nito, muito bacana esse papo de venda aqui. As pessoas, elas nos procuram, te procuram. O Nito também dá consultoria, dá palestras, enfim, ajuda empresas por conta dessa experiência de tudo que ele aprendeu no meio, trabalhando na maior seguradora do mundo, treinando pessoas e empresas. Hoje você está dentro das empresas, Nito, dando consultoria. E o que você já vem percebendo, assim, que é o maior gargalo, digamos assim, dentro das empresas nessa área de vendas? Você acha que falta algo estrutural, organização? Exatamente fazer isso que você falou da Thalita, por exemplo, saber qual é o processo ali, o funil de vendas. O que você acredita que é o maior erro hoje dentro das empresas? Vamos pegar um público, uma empresa média. Tá. Uma empresa que tem um faturamento médio ali, né? Não falando de grandes empresas, porque daí tem muitos setores, um para cada coisa. Vamos falar daquele cara que ele tem uma equipe comercial e ele tem um líder comercial. O que eu observo hoje? Quando eu entro numa empresa para fazer uma consultoria, a primeira coisa que eu enxergo é que a pessoa, ela quer muito, por isso que eu tô lá. Então ela quer muito. Uhum. Só que a primeira coisa que eu falo para ela é o seguinte, que para ter resultado, eu posso ficar 10 anos dentro da empresa do cara. Eu vou estar lá X horas por semana. O resultado, ele só acontece por causa da execução. E o maior problema das empresas hoje ou é ter tempo para focar na execução, então o gestor conseguir dar atenção na execução, ou ter uma equipe comprometida na execução daquele processo sendo disposto, sendo colocado, né, para as pessoas. Então, o maior gargalo, porque é que nem eu disse, não é um mistério, não é uma coisa boa. Hoje em dia, tu sabe, se eu perguntar para você como é que eu trago leads para uma empresa, tu vai me dizer 4 formas de trazer leads. Se eu perguntar pra Thalia como é que traz, ela vai me falar mais 4. Então, como é que traz? Eu sei como é que traz cliente pra minha empresa. Hoje eu tenho como saber isso. Hoje existem milhares de ferramentas que podem fazer isso. Mas o negócio eu estou executando cada processo? Ou a ansiedade de eu ter resultado faz com que eu pule etapas e eu pulando essas etapas eu não consiga ter métricas em cada uma delas e no final do dia eu tô fechando qualquer negócio de qualquer forma porque eu preciso de um resultado. Processo de vendas, então, chama-se números também. Muito. Com Total, certeza. né? Com certeza. Métricas, não vejo O comercial, ele não é muito apegado nessa parte de número, né? O comercial é mais influente, o influente ele não gosta muito de números. Exato. Então, assim, é meio que uma
É. Uma distorção. Mas o bom vendedor é aquele que sabe seus números. E Legal. o papel principal do gestor da equipe é saber qual que é o número de cada um dos seus vendedores. Isso é muito importante. Não é um número para mim, para o meu time comercial. Eu tenho um time comercial, eu fiz o one-to-one com cada um deles, eu conheço o perfil deles, eu trabalhei ali, contratei uma pessoa hoje, eu trabalhei 2 meses com ela, descobri o número dela, eu vou trabalhar a meta dela com ela individualmente, e a meta dela eu vou somar com a meta dos demais para eu dizer qual que é a minha meta como time. E é isso que o gestor tem que estar alinhado, né? O líder comercial tem que estar alinhado. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes, a meta do time é essa, a tua meta individual é essa. Pô, cara, mas esse cara aqui, ele é ótimo nesse perfil aqui, ele é muito bom em vender esse produto aqui. Então, às vezes, eu prefiro tirar 3 produtos da planilha de vendas desse cara, deixar para o outro e deixar esse cara focado nisso, que ele vai trazer mais resultado, tiro isso. Então, essa análise, sabe? Eu vejo que o líder, ele muitas vezes, até por não ter também, muitas vezes, o conhecimento necessário, ou não ter buscado entender, ou pela correria do dia a dia, porque esse líder, às vezes, é o dono da empresa, né? E ele cuida de todos os outros setores, ele acaba não despendendo esse tempo para observar um pouco mais o time dele. Entendeu? Buscar entender quais são as entrelinhas do time comercial dele. E isso é primordial, assim, para mim. Eu acho que ali tá a diferença. E é isso que eu te falei, porque eu só consigo cobrar a execução quando eu conheço o perfil do meu vendedor. Legal. Entendeu? Bonito, outro dia eu vi numa palestra você falando que o cara que vai vender algo, ele precisa saber se ele vai vender aquilo por preço, por entrega, Sim. por brand. Exato. Achei muito massa isso aí. Explica pra gente como é que funciona essa ideia. Eu acredito que a pessoa hoje, ela tem alguns meios de vender. Ela pode posicionar o produto dela de algumas formas. Legal. Eu posso ter um produto de preço e não tem problema nenhum eu vender preço, na minha visão. Eu tenho a estratégia certa para vender por preço. Eu posso vender por branding, que é minha marca, é super reconhecida e as pessoas não se importam quanto custa. Elas compram porque eu consegui posicionar minha marca de uma forma muito boa. Legal. E as pessoas podem comprar de tipo ela entrega, porque aquilo que eu vendo tem um custo-benefício muito alto. Né? Então é quase um over-delivery já dentro do próprio produto que eu tô vendendo, entendeu? Legal. E isso é muito importante. Dá um exemplo de cada, assim, pra ficar claro. Quem vende por preço, por exemplo. As pessoas geralmente têm preconceito, acham que vender por preço tá desqualificando o produto dela, o serviço. Cara, eu posso te dar um exemplo. O varejo de insumos, vamos dizer assim, ele tá muito ligado ao preço, né? Quando você pegar, por exemplo, commodities para vender. Eu sou um representante comercial e eu vendo farinha. Vou te dar um exemplo. Vendo farinha. É uma commodity, farinha. Como é que eu vou fazer uma venda emocional de farinha, cara? Você entendeu? Mas eu posso criar algumas técnicas baseadas no preço. Então, o cara que vende farinha, muito provavelmente ele tem outras linhas de produto. Ele vai vender amido, ele vai vender outros produtos ali dentro daquele catálogo dele. Claro. Então, se eu vendo farinha e o preço da farinha é esse, eu não consigo baixar o preço da farinha e eu tenho que bater uma meta de farinha, eu talvez busque uma negociação para aumentar meu portfólio dentro desse cliente. Então, eu posso chegar nele e fazer uma venda estruturada para ele, onde eu vou falar assim, cara, hoje você compra isso do fulano, isso do ciclano e você quer comprar só a minha farinha porque você acha ela boa. Consegue integrar no teu portfólio, né? Ou na tua venda, no teu mercado, ou enfim, na tua produção, 2 itens a mais que eu consigo buscar um melhor preço na farinha. Então você vai buscar uma margem que você está descontando da farinha nesses outros 2 itens, você vai compensar aquilo que talvez você perdeu na farinha, você vai vender farinha e você está aumentando seu portfólio, e você como vendedor, você está aumentando as suas vendas, né? E aumentando até o número de itens SKUs que você está vendendo para esse mercado. Então, isso é uma estratégia de precificação que você pode fazer, né? Você pode fazer o McDonald's, né? Que a gente sempre fala, né? O McDonald's Win 99, né? O McDonald's 99 são muito empresas que trabalham muito com essa característica do preço. O McDonald's, claro que hoje é um branding, né? Tem brand consolidado, mas sempre foi muito trabalhada essa ideia da precificação dentro dele. Né? Quando você vê lá que se eu comprar um é 10 e por mais 2 eu ganho mais um monte de coisa, um é 10 reais, mais 2 reais você vai ganhar mais isso e isso, fica tão próximo que parece que eu tô sendo muito burro, vamos dizer assim, né? Essa sensação que nos dá se eu não gastar mais 2 reais para levar tudo aquilo a mais. Então essa estratégia, né? E tem vários nomes para isso, né? Para esse tipo de estratégia, mas é uma estratégia que faz sentido.
E muitos negócios não conseguem aplicar porque estão muito batidos naquilo que ele aprendeu no treinamento no final de semana. Pô, tem que vender o emocional, não sei o quê. Cara, como é que eu vou vender? Às vezes vale muito mais a pena tu fazer uma estratégia de precificação do teu produto para aumentar a tua gama de itens, teus SKUs que tu vende. Tu vai melhorar um pouco o preço de um lado, mas você vai compensar no outro. Legal. Entendeu? Então, trazer essa ancoragem também é inteligente, né? O I99, por exemplo, que foi o que eu falei, o I99 é uma das maiores sacadas que tem. Há quanto tempo tu conhece o I99, Anderson? A Ferrari, nossa, desde quando eu nasci. A Ferrari, por exemplo, você não vai ver uma Ferrari sendo vendida a R$1.999.999. Exatamente. Por causa do... Vende pelo brand. Pelo brand dela. E o I99 tem essa questão do preço ali, da forma que ele expõe, mas principalmente qual que é a estratégia Os caras do I99? colocam na fachada, né, Nito? Mas Aqui por tem quê? tudo R$1,99. Por que eles fazem isso? Porque eles querem te trazer pra dentro da loja deles. Legal, é uma isca. É uma isca. É um boi de piranha. É um boi de piranha. Um cara que fala muito sobre isso, um cara que eu admiro muito é o Ricardo da Ricardo Eletros. Ricardo Eletro. Ele fala muito sobre isso. Cara, eu preciso ter o produto que vai trazer o cara pra dentro da minha loja. Eu preciso trazer ele dentro da minha loja. E eu vou ter que ter aquele produto para entregar para ele. Mas eu vou compensar ele, porque quando ele entrar dentro da minha loja, o meu vendedor vai pegar ele pelo braço e vai conhecer mais problemas do porquê que ele veio buscar um espremedor de laranja aqui. Então, se ele veio buscar o espremedor de laranja, ele, quem sabe, pode levar um triturador junto, ele pode levar aquilo. E quando eu ver, eu fechei um combo ali para aquele cara. Vai dar certo na maioria das vezes. Às vezes não, às vezes o cara vai entrar, vai comprar o triturador e tá tudo certo. Mas a chance dele trabalhar esse lead que entrou na loja dele é muito maior pelo fato do cara estar ali, do que simplesmente ele trabalhar tabelado, não ter nenhuma estratégia de precificação ou de produto e nunca trazer o cara pra dentro da loja dele. Então, ó, dica pra você que tá assistindo a gente, tem um boi de piranha. Tem um boi de piranha. Boi de piranha, com certeza. Leva o cara pra sua loja, leva o cara pra sua empresa, marca uma call com ele. Sim. Pra você compreender, entender. E talvez ele entre... Eu conheço várias histórias, então, inclusive na nossa empresa, ou de corretores, por exemplo, alunos nossos, que o cara entrou ali por um anúncio de um apartamento de 400 mil, 300 mil, e acabou comprando um apartamento de 3 milhões, 4 milhões. É isso aí. É exatamente É o isso. famoso, a gente chama de isca, boi de piranha. Muito legal. E o brand? O branding ele tá muito atrelado hoje. Você não falou da entrega ainda. Eu não falei da entrega nem do brand. Mas o brand hoje, ao meu ver, ele tá muito atrelado, isso tu entende muito mais que eu, a essa narrativa que é construída, né? Então, eu acho que uma ideia de brand muito forte que a gente tem hoje, uma das mais recentes, é a da própria influencer, a Virgínia lá, né? Que ela abraçou uma empresa, que era o ePink. Ela trouxe o rosto dela pra marca. E a marca hoje tá estourada no Brasil. Cara, é impressionante. Eu fui no shopping ali, no Balneário Shopping. Sim. E tem um quiosque de, sei lá, 4 metros quadrados. Sim. E a Virgínia não estava lá. Sim. E tinha fila de adolescentes, de meninas ali pra comprar. Exatamente. Tudo por causa da Virgínia. Muito, com certeza, muito por causa dela. O produto deve ser excelente, porque senão ela com a influência dela não teria abraçado, né, a empresa, né? Ela tem uma sócia, pelo que eu sei. Então, esse brand que ela construiu é o que faz vender. É muito mais difícil se posicionar com branding, ainda mais num país onde, cara, tem muita empresa, muita marca, né? É muito mais difícil chegar nesse ponto. Talvez tu consiga fazer um branding regional. A gente tem marcas de roupa aqui da nossa região, por exemplo, que são super conhecidas aqui na nossa região. Né? Que as pessoas consomem daqui, conhecem as lojas daqui. Olha aí, brand regional. Exato. Legal, você consegue criar essa influência na tua região, muitas vezes. É mais difícil eu levar isso para nível Brasil? Pode chegar a acontecer, pode chegar a acontecer. A gente tem marcas hoje reconhecidas no Brasil inteiro, começaram pequenas. Mas é um caminho um pouco mais difícil, ao meu ver. E eu vejo que as pessoas, às vezes, querem começar o seu pequeno negócio com essa ideia do brand e muitas vezes não vai para frente porque é uma validação que demora. E se tu não tem alguém para validar, uma autoridade para validar ele para você, cara, vai demorar. Vai conseguir? Eu acredito que sim, um dia todo mundo vai conseguir. Mas existem caminhos mais fáceis, tu buscar essa notoriedade antes, mas se tu ficar tentando fazer por si só, aquela batida ali vai demorar. E o que é se posicionar pela entrega, Nito? Pela entrega, ao meu ver, é a questão do custo-benefício. Eu estou entregando muito, eu faço muito. Entregar além daquilo que está sendo cobrado. Exatamente. A pessoa vê que aquilo se torna barato, e principalmente barato comparado ao quê? Entendeu? E eu não quero que a pessoa fale que o meu trabalho é barato. Eu quero que ela veja que ela tá tendo muito mais vantagem do que eu, por exemplo, nessa negociação.
Entendeu? Quando é que eu vejo isso, por exemplo? Quando você traz um comparativo, por exemplo, você chega numa equipe, vou te dar uma ideia de uma consultoria. Quando você chega numa empresa onde essa empresa vende serviço, por exemplo. Essa empresa que vende serviço, ela atende o cliente X, Y, Z. Quando ela está atendendo esse perfil de cliente, ela tem ali os seus pacotes, ela tem os seus sistemas, enfim. Quando a gente vai vender sobre essa entrega a mais, eu quero mostrar para a pessoa que se a tua equipe com 5 vendedores, ela é capaz de gerar X de resultado, aí eu esmiuço a equipe dela. O que eu faço? Eu pego, qual que é o teu melhor vendedor? É esse cara aqui, ele vende quanto? X por mês. E o teu pior vendedor? Vende isso aqui. Teus vendedores medianos vendem isso. A maioria das empresas, ela é sustentada pelos vendedores medianos, não pelos tops nem pelos ruins. É os medianos que seguram a equipe comercial. Legal. Então, o que eu mostro pro cara? Eu falo o seguinte, quando eu quero vender, por exemplo, a minha consultoria, eu coloco pro cara assim, hoje se você trouxer um vendedor a mais, ele te custa tanto, certo? Qual que é a chance de você dobrar o seu faturamento trazendo um cara a mais? Cara, é difícil, porque eu tenho 5 na minha equipe e só um vende bem, um número que eu considero bom. Então, a chance de eu acertar trazendo um que vai vender tão bem que nem aquele é um risco bem grande. Mas por que a gente não faz o contrário, então? Por que a gente não eleva o teu padrão do que mais vende e faz com que os teus medianos que já conhecem o produto, conhecem a empresa, estão aqui dentro, eles cheguem a fazer o que o melhor vendedor faz? Então eu elevo o nível da empresa do cara. Aí eu mostro para ele que, na verdade, o meu custo para fazer isso é muito mais barato do que ele contratar um cara a mais que pode ser que dê certo. Entendeu? Eu faço conta, eu comparo. Um cara a mais custa quanto? Você, na verdade, tangibiliza, Exato. faz a pessoa enxergar isso. Porque vender Exato. serviço é mais difícil, né? É. Que vender um produto. Então, eu vou Exato. vender um celular. Você tá vendo o celular, você analisa o celular, você toca no celular, você vê que o celular é bom. Vai vender um serviço, vou vender um curso de oratório. O cara não tá vendo, mas se eu pego esse cara, trago aqui pra tal cap, mostro que tem a estrutura, Sim. mostro a sala de aula com todo equipamento, com palco, mostro o podcast. Isso é o único curso de oratória do Brasil. Você vai ter aula prática de podcast. Quando eu mostro o preço pra ele, ele falou, nossa, é só isso? É só isso. Exatamente. Exatamente. Você mostra... são muitas coisas. A gente até já, no off, a gente já conversou sobre isso. Uhum. Quando eu crio um pacote que o cara, no final, ele olha... Cara, é tudo isso mesmo? Tu vai fazer tudo isso aqui por mim? Tu vai cuidar da minha equipe desse jeito? Vai mudar isso? Vai fazer aquilo, aquele outro, buscando um resultado assim? Sim. Só isso? Pô, mas isso aí é um custo de um vendedor meu. Hoje. Aí o cara fala, putz, é verdade. Vale a pena. Entendeu? Então eu tenho que mostrar pra ele que o benefício que ele tá ganhando tendo uma pessoa pra auxiliar a equipe dele é muito melhor do que ele ficar fazendo tentativa e erro com pessoas que ele quer contratar, porque isso é uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando elas querem aumentar as vendas. Vou contratar mais gente. Por que eu não melhoro a régua dos caras que estão aqui dentro? Top. Vitor, uma dica top aí de prospecção de cliente. Uma dica top. Se você vende serviço hoje, por exemplo, que é um meio que eu atuo bastante, se você vende serviço hoje, eu acho que os Keymen são uma das melhores dicas para serviço. O Keyman é aquela pessoa-chave que é um indicador de negócios, é um parceiro. Como é que eu identifico esse cara? Eu busco pessoas que vendem coisas para o mesmo público que eu vendo. Legal. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo, o meu e o seu. Eu e você, eu na consultoria, você na sua consultoria, a gente lida muitas vezes com o mesmo público. Legal. Então, qual que é a melhor forma de eu aumentar meu número de clientes? Eu entrar em contato com o Anderson, conversar com ele, falar que eu tenho um produto que eu posso agregar no serviço dele e ele me leva junto para os clientes dele. Da mesma forma, eu faço isso com ele. Eu pego os meus clientes que o serviço dele consegue agregar na minha carteira de clientes e levo ele para apresentar para os meus clientes. Por que isso funciona na minha visão? Esse é um dos modelos mais antigos de negócio que as pessoas usam pouco hoje em dia. Porque primeiro que você está trabalhando com uma indicação. Indicação, a chance, quando você trabalha com um negócio que é indicado ou com uma pessoa que é indicada, a taxa de conversão, vamos dizer, se uma taxa excelente hoje no mundo das vendas é 30%, quando você trabalha com indicação, a gente tem números disso até, você consegue levar aí para 70% a taxa de conversão. Então, esse é um dos primeiros canais que eu exploraria mais, que é o que as pessoas às vezes não querem. As pessoas preferem investir. Não tô dizendo que é ruim, tá? Eu tô dizendo que existem muitas formas de você... eu vou trabalhar com tráfego, show de bola. Mas o teu concorrente, a primeira coisa que ele vai buscar é isso também. É um canal. É um canal. É um canal só. E teu concorrente tá fazendo isso também. O que o meu concorrente não tá fazendo, será?
É o que nem tu falou. Quais são os meios que eu posso utilizar para trazer mais clientes, para prospectar? E muitas vezes as pessoas colocam 100% de energia em um lugar só. Mas você já parou para pensar quem são os caras que vendem pro teu cliente? Legal. Pensa neles. Pensa nos caras que vendem pro teu cliente se você não pode estabelecer uma parceria com ele. Arrumar um boi de piranha. Exato. Entendeu? Onde eu for, eu te levo. Onde você Legal. for, você me leva. Uma dica top, Nito, para fechamento de vendas. Fechamento de vendas. Cara, depende do produto que você tá Sim. vendendo, né? Depende do produto que você tá vendendo. Eu acho que as confirmações... Em quase todos os produtos, a pessoa fazer pequenas confirmações no decorrer do processo. Fazer um empilhamento de sims. Exatamente, o empilhamento de sim. Eu acho Legal. que isso é muito importante para Por que quê? Por você que não você acha precise fechar o produto, para que Entendi. o produto esteja fechado quando você der a mão pro cara. Entendeu? Porque no decorrer do processo das vendas, você tem que buscar vários sims, várias dores. Você vai resolvendo, vai entendendo, vai resolvendo, vai entendendo. Existe um número de sims ali? O pessoal fala, na hora do fecha, né, que a gente fala, na hora do fecha, na última parte diz que são 3 sims, né? Na hora do fecha. O famoso 3 sims. Na hora do fecha. Mas a construção, ela começa desde do aperto de mão inicial. Oi, Legal. tudo bem. Cara, por que você veio aqui e tal. Vai explorando, vai explorando. Ah, então se tivesse uma ferramenta que faz isso, faz sentido? Sim. Deixa guardada aquela informação. Guarda na tua cabeça e vai. Anda mais um pouco, dá mais uma espremida. E isso aqui te incomoda também? Ah, isso aqui me incomoda. Se fosse feito dessa forma, melhoraria? Ah, sim. Guarda essa informação. Vai arrastando e vai guardando. Quando chegar no final, você vai só confrontar ele com as coisas mesmo que ele falou que faz sentido. Ah, então você me falou, eu tenho esse produto que ele resolve esse problema que você me falou, certo? Uhum. Certo. Esse aqui que faz aquilo que você... Certo. Quando você vê, o cara já fechou sem ele precisar falar. Aí é só uma questão de tu perguntar pra ele, tu quer fazer em quantas vezes? Você prefere pagar à vista com desconto ou quer fazer em quantas vezes? Nossa. Faz o two options, one choice ali no final pro cara, traz o fechamento pra perto. A única coisa que tu vai ter a negociar ali no final, às vezes, é isso. Porque se o cara vem num processo de sims na cabeça dele, é como se ele sair... O que tem que ficar claro para ele assim, se eu não fizer esse negócio, eu estou perdendo. Sempre é esse o pensamento. Eu tô perdendo. E se o cara te disser mesmo assim um não no final, tu olha pra cara dele e fala assim, você entendeu o produto, você gostou do produto, e só tem 2 pessoas que não fecham esse tipo de negócio. Ou você não tem condição de pagamento, isso eu vi que você tem, ou você de fato não entendeu o que eu quis te explicar. E a gente pode voltar lá atrás e eu voltar a explicar melhor um pouco. Pode ser até um pouquinho mais grosso, mas eu vou deixar isso aí pro off que eu te conto. Mas não tem o porquê. Se você me confirmou, você tem capacidade de pagamento, o que tá faltando? Aí você vai para as objeções ocultas, né? Que a pessoa tem. A pessoa vai falar, não tem dinheiro. Não, mas você tem dinheiro, tá aqui, você me falou, né? Se você tá vendendo serviço, você desprende tanto. Isso, o dinheiro a gente encaixa. O que realmente tá faltando? Ah, então eu não consigo pagar à vista, mas se eu parcelar, resolvi mais um problema. Resolve as dores dele, pergunta pra ele, mas o que é? Muitas vezes a gente não pergunta, a gente aceita o não de primeira. Pô, não vou ficar e tal. Tá meio caro. Tá, mas caro comparado ao quê? Por que tu tá analisando outra proposta? Qual que é a outra proposta que você tem? As pessoas não querem explorar o momento do não. Entendi. Não querem. O teu objetivo é o quê? É trabalhar os sims desde o início, então fazer uma boa apresentação, isso que eu foco muito, fazer uma boa apresentação detalhada para que quando eu chegue no momento do fechamento, seja uma questão de escolher se quer à vista ou quer parcelado. Esse é o meu objetivo. Agora, se eu tenho um não lá no final, muitas pessoas desistem nesse momento. Desistem e falam assim, não, então beleza, eu entro em contato contigo e tal. Nunca mais, não vai acontecer, é muito difícil. Agora explora esse não. Por que é não? Eu quero entender o porquê que é não. Ou eu não fiz meu trabalho direito, eu preciso te explicar novamente, ou você não tem dinheiro. Se dinheiro não for o problema, então a gente vai ter que voltar em alguma etapa do processo aqui. Legal. E quando abandonar esse cara? Quando falar assim, não dá, ele falou não. Existe chato? Assim, o chato. Posso ter um pouco de água? Pode, claro, pode passar. Quando que a gente larga de mão esse cliente? Quando que vira um lead perdido, digamos assim? Se você... isso é a consciência do vendedor. Um líder meu, o Rafa, ele sempre fala assim, isso é uma coisa que eu internalizei muito dentro de mim. Se você foi para casa com a consciência tranquila de que você fez o seu melhor, e mesmo assim você ouviu um não,
Você fez tudo o que você podia fazer. Você trabalhou, você prospectou, atendeu, você apresentou, você contornou a objeção, você fez a sua parte, mesmo assim você ouviu um não, você vai estar com a consciência tranquila. Legal. E esse momento você pode deixar o lead. Agora, se você for para casa sabendo que você falhou em algum momento do processo, volta e tenta corrigir, ou no próximo faça diferente, porque senão você vai ter a chance de ouvir o mesmo não. Então, eu acho que assim, o vendedor bom, ele mete o next. É next, next, next na vida dele. Não deu certo, parte pra próxima e vai. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: ele tem que insistir até ou o cara bloquear ele, ou o cara falar assim, ó, vou acionar a lei de proteção de dados. Aí ele desaparece. Mas sabe o que acontece daí? Tem que ter um problema nisso. E muitas vezes você ficar insistindo no mesmo cara. Daí você fica com aquela falsa esperança da venda Aham. e faz com que você não dê atenção pra onde pode ter uma oportunidade. Mas não seria legal também a gente ajudar esse cara a tomar uma decisão, mesmo que seja um não? Mas muitas vezes ele não quer te dar nenhum não. Muitas vezes ele não quer te dar nenhum não. A gente faz isso. Quantas vezes você entra numa loja do shopping, Aham. você vai lá, vê uma roupa que você quer, você namora aquela roupa, prova, testa, dá na mão do vendedor e fala assim, eu vou dar uma olhadinha e depois eu volto aqui. Quantas vezes tu voltou, Anderson? Mas 50, não. 50 vezes que não voltou. A gente faz isso. É instintivo Sim, do ser sim. humano protelar uma decisão. Aham. É normal, a gente Aham. foge dessas coisas. Então, muitas vezes, se o cara não é capaz de decidir, eu decido por ele. Você tá me enrolando, eu não vou mais te atender. Se você quiser um dia, você tem meu contato e entra em contato comigo. Porque eu já cansei de ver vendedor se afogar nisso. De achar que tem uma venda na mão, uma venda que vai acontecer, porque o cliente tá ali sabonetando ele, e ele fica preso, porque é um bom contrato, muitas vezes, naquele negócio, e ele esquece de trabalhar todos os outros. Quando ele vê ele não tem aquele, ele não tem mais nenhum outro lead que ele poderia trabalhar. Então é uma decisão do vendedor também, não é só o cliente que tem que dizer não. Eu tenho que dizer não para aquela continuação. Cara, você tá me enrolando, eu já entendi isso. Você pode mandar um áudio para ele e falar assim, cara, você também trabalha com vendas, você tem um comercial, você tem uma equipe. Você sabe como é ruim para nós do comercial a gente ficar nessa espera do sim ou do não. Então, como dois empresários aqui conversando, dá seu sim para mim ou seu não, e qualquer coisa, se for não, tá tudo certo, no futuro você me procura. Até pra gente não ficar alinhando expectativas aqui, nada acontecer. Um áudio direto, reto pro cara. Se é um empresário que tá do outro lado da mesa, ele vai até entender e solidarizar com o teu posicionamento, vai falar, Legal. cara, realmente, é isso aí, não vou fazer no momento. Mas não se prenda a isso. Eu acho que o problema do vendedor é ficar pensando no não, entendeu? Aquilo que a gente vem falando, o não, ele trava qualquer um. Sim. Cara, é next. O único botão que existe na minha vida é o next. É o próximo. O próximo vai me trazer o sim. E eu tô atrás do sim, eu não quero saber de não. Não é next. Boa, Nito. Como o tempo passa rápido, tem quase uma hora de bate-papo aqui, já vamos finalizar. Mas pra finalizar, Nito, a gente tem uma pergunta que a gente faz no final aqui pra todo convidado nosso aqui no FalaCast, que ela meio que balança as estruturas porque faz você acionar o sistema límbico, ou seja, pensar. Aham. Os 3 maiores ensinamentos no Nito durante a vida. Os 3 maiores ensinamentos do Nito durante toda a sua vida. Primeiro. Os 3 maiores. Aprender com os erros dos outros é muito melhor. Legal. Essa frase que eu vou falar agora é dos ditados assim que eu tenho comigo, que também foi passado por um líder meu, que o fracasso é a somatória de pequenas concessões. Uhum. Então, quanto mais você concede, pior é pra você. Então, Massa. fracasso é a somatória de pequenas concessões. E trabalho não necessariamente é sinônimo de riqueza. Né? Esse trabalho não necessariamente é sinônimo de riqueza. Porque senão todo gari seria milionário, por exemplo. Entendeu? Então, o trabalho... Tem uma frase que o Flávio Augusto fala muito, que é assim: faça o melhor que você pode com as ferramentas que você tem hoje, Uhum. para quando você tiver ferramentas melhores, você faça melhor ainda. Então, eu acredito muito nisso. Se hoje a minha condição é essa, eu vou viver essa condição, mas eu não tô pensando onde eu tô. Eu tô Legal. pensando no próximo passo. Legal. Por isso que eu te falo, cara, eu tô aqui, mas eu quero chegar aqui. Não importa a condição que você tá, não importa o que você faz, se você é atendente, se você é vigia, se você é zelador, se você trabalha de atendente de supermercado, se você é um gari. Não importa a situação que você tá hoje, faça o melhor que você pode na situação que você tá. Para que quando você tenha ferramentas melhores, você faça melhor ainda.
Então, essas 3 coisas para mim são fundamentais, não só em vendas, né? Uhum. Falando em vida, assim. Massa. Então, valeu. Obrigado Valeu, pelo Anderson. bate-papo aqui. Eu que Maravilhoso. agradeço. Muito bom. Ó, se você gostou, já segue a gente aqui, deixa o seu like, curte, se inscreve no canal, que é muito importante. A gente está aqui de forma voluntária, levando conhecimento para você, levando histórias, insights valiosos. E o Nito veio aqui compartilhar essas histórias. Compartilhe com alguém que você ama, marca alguém aí. E a gente tá junto até o próximo episódio do FalaCast aqui no nosso canal. Anderson Farias Mentor. Tamo junto, um abraço, até mais.